Você falou do Cuca, eu queria saber a sua opinião sobre a declaração do Cuca aí em resposta ao Abel Ferreira, né? Quando a gente viu a resposta, eu falei, é aquilo que o Mauro César, que fazem a pergunta em cima do que o Abel disse. O Cuca estava indo super bem, ele tinha comentado, estava falando do jogo, no final ele começa a chutar o balde. Ele fala que o Everton pulou pro mesmo canto, que o Abel desceu para escutar música e se perdesse iria ser criticado. A gente vai colocar aí a declaração do Cuca sobre que o Abel Ferreira tinha dito, né? Tinha dado dicas pro Cuca do que ele deveria ter feito com um jogador a mais. E aí a resposta do Cuca, depois, Mauro, para você dar uma analisada no que o Cuca falou. Às vezes, você pega uma frase dentro de uma entrevista inteira e você consegue descontextualizar uma entrevista inteira. Então, eu me lembro que eu falei, ficou difícil para nós com um jogador a mais, e isso foi o chavão dos programas. Não pegaram a sequência da minha entrevista, onde eu disse que era um jogo de 80 metros, que eles saíam e nós saíamos, e quando nós quando nós tivemos o jogador a mais, não tinha mais 80 metros, nem 60. Tinha 40, 30, que eles foram lá na linha defensiva e por jogar em casa tem aceitação do torcedor e faz aquela motivação, o homem é mais. E você não achou os espaços para aquilo porque sobrava no nosso time os zagueiros. 2 homens a mais não teve jogo, teve muito pouco, não tinha bola. O Palmeiras é um time reativo, então é mais fácil para o Abel pôr o Dudu para correr, marcar, e pôr o Rony para marcar. Quando você tem característica de outros jogadores, você não consegue fazer isso. O meu time não conseguiria fazer isso, porque meu time não é reativo, o meu time é proativo, ele propõe o jogo, coisa que geralmente o Palmeiras não faz. O Palmeiras, ele tem a bola longa, ele tem a marcação individualizada e joga no teu erro após a roubada de bola, não tem um jogo saindo, jogando. Agora, quando você está vencendo, né, tudo que você faz é perfeito, é bonito, é maravilhoso. Se você sai pro vestiário escutar música na hora dos pênaltis e ganha, vira moda. E se perdesse? Quando você cai 6 vezes no mesmo canto e ganha, é legal. Você lembra o Muralha, que caiu 6 vezes e perdeu? O que aconteceu? Quando você tem 2 jogadores expulsos, não passa nada, porque a cabeça é fria, mas não foram cabeças frias, podia ter quebrado um jogador expulso. Se a derrota vem para eles nesse jogo, vocês estavam cobrando as 2 expulsões, as 6 caídas do goleiro no mesmo canto, o treinador que não ficou para os pênaltis, etc e tal, mas quando se ganha, tudo é perfeito. Parabéns pro Abel, parabéns pro Palmeiras, boa sorte. Cuca, eu queria que você falasse... Olha aí, Mauro César, ele estava indo tranquilo até o final, quando ele fala do Abel, fala do Everton caindo pro mesmo lado. É troca de farpas, né? Ele até tem razão quando ele fala que se o resultado é outro, as cobranças mudam, porque realmente, né, a imprensa ela se pauta muito mais pelo resultado do que pelas circunstâncias de um jogo, né? Tudo é muito pautado em cima do resultado. Mas acho que ele deu motivos aí para sofrer as críticas que sofreu e tomar o troco que ele tomou, quando ele falou dessa dificuldade, que é uma dificuldade, claro. Quando o Palmeiras tem um jogador a menos, o Palmeiras faz o básico do básico. Você recua o Rony para jogar pela direita, marcando ali a subida do lado esquerdo, onde tinha o Arana ali, o Keno foi o grande problema do Palmeiras no jogo de Belo Horizonte, e o Arana voltou. Então o Scarpa estava ali fazendo justamente aquele lado direito para proteger aquele setor, e para atacar pelo lado direito, para incomodar também o próprio Arana, para ele não ter liberdade para subir e fazer ali a dobradinha com o Keno toda hora. Então ele puxa o Rony para jogar ali. O Rony jogou, por exemplo, contra o Chelsea fazendo esse trabalho, já fez isso várias vezes. E deixou o Dudu na frente como único atacante, 4-4-1. Então é assim que os times ficam quando tem um jogador a menos. Não tem nada de novo. Então quando o Palmeiras passou a se comportar assim, acho que o Cuca, olhando para o campo, ele não viu nada surpreendente. Ele viu ali a formação clássica de um time com homem a menos. Aí passa a ser um desafio para ele. Ele poderia abrir mão de um dos zagueiros, de fato, porque o Palmeiras tinha um homem na frente sozinho, que mal conseguia ter a bola. Ou um dos volantes. Ele não abriu mão dos zagueiros nem dos volantes. Poderia ter tido Allan Kardec dentro da área adversária por mais tempo, para prender os zagueiros do Palmeiras, para ter uma referência da área, até porque o Atlético criou muito pouco, ele ficava só jogando bola. O Mariano cruzou várias vezes a bola da intermediária ali, não chegava nem no fundo, chegava ali perto do bico, entre o intermediário do campo de ataque, o bico da grande área, o Mariano chuveirava a bola na área. Uma encaixou ali, que foi a cabeçada do Jair, que passou à esquerda do Everton.
Então, assim, acho que o Cuca também não conseguiu encontrar soluções. Ele não apresentou alternativas interessantes. E teve um intervalo para arrumar, porque a expulsão foi a meia hora de jogo. Então, ele teve todo o intervalo do jogo para poder mudar a estratégia e não fez. Teve tempo de pensar e de mudar. O Atlético foi previsível e facilitou a tarefa do Palmeiras. E até, curiosamente, o Palmeiras finalizou mais do que o Atlético durante o jogo. Que é outro dado que acho que evidencia isso. A falta de ideias, de criatividade, de soluções por parte do Atlético. O resto agora é a briga engarrafada. Eles vão ficar agora se estranhando aí, provavelmente, em outros confrontos. Aí é capaz de acontecer mais vezes, não no nível Thomas Tuchel e Conte, né? Acho que não vai chegar a tanto, né? Mas a tendência é essa. Ele ficou incomodado, claro, né, com a resposta que ele ouviu do técnico. Até o Mano Menezes ficou, né? Porque o Mano citou na entrevista ontem, né? Falando do negócio de trabalho. O Mano deu uma outra cutucada no Abel. Falou, Mauro, assim, eu sou muito fã do trabalho do Cuca, tá? Eu acho que para a história do Galo, é o maior treinador da história do Galo, porque Tele Santana bota a história do Brasil, né? Mas isso é maior, melhor, aquela questão. Só ponto a ponto, mais ou menos o que falou o Mauro, assim, o que o Cuca falou, se fosse eu falando, outra pessoa, outro comentarista, normal, é que fica aquela coisa, pô, o cara tá fulo, tá pistola. Claro que ele falou muito do que ele falou, eu acho algumas coisas que eu quero pontuar rapidinho, ele tem razão, por aquilo que o Abel falou em relação do Cuca não se aproveitar da vantagem numérica, da superioridade numérica, né? Aí o Cuca com certeza ficou mais pistola para dizer. Mas algumas coisas que ele falou, por exemplo, essa questão da ouvir música, de sair no pênalti, eu não acho problema nenhum, de novo o treinador não faz diferença, mas é aquela coisa, se o Palmeiras tivesse perdido, onde está o comandante, vai ouvir música, aquela coisa e tal. Não é normal. Não é normal. Em relação aos cantos do Everton, sim, ele pulou nos 6 mesmos. Eu sempre achei uma sacanagem gigantesca com o Muralha, na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, ele tem o fato de cobrarem primeiro, defender pênalti, ninguém é obrigado a defender pênalti goleiro. O mesmo canto você pode discutir muito, né? E você pode discutir as qualidades do Muralha. Não era goleiro, talvez, para ser... Você sabe que eu gosto dessa alternativa. Eu gosto dessa alternativa. E assim, outra coisa, não era tantas vezes para a seleção ser chamado 2 vezes. Só que a dever dizer que se o Everton caiu 6 vezes para o canto direito, em 3 ele acertou o canto, e aí, inclusive, defendeu o pênalti mal cobrado pelo Rubens, né? Isso acontece. Sobre a cabeça fria, o Cuca tem razão em falar. Um time que tem a cabeça fria e o coração quente não pode se perder como o Danilo e o Scarpa se perderam. Nisso, tudo bem, né? Ok. Agora, o Cuca, que também ganhou em detalhes e foi brilhante naquela campanha maravilhosa do Galo Doido de 2013, sabe futebol detalhes. Assim, é da picuinha dele. Eu acho que outra pessoa poderia ter falado. Claro que ele passa um recibo em falar isso pro Abel, tal, não sei o que lá, mas algumas das ponderações dele, ele não deixa de ter razão, não. Não deixa de ter razão. Claro que tem emoção, claro que é devolver, mas faz parte do jogo. Ó, a gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Foi bem na resposta, Vamp, o Cuca? Desculpa, só faltou citar. Quando ele fala que o Palmeiras dele geralmente é reativo, o Palmeiras não é geralmente reativo. É um time que tem os números que tem, o desempenho que tem, não é só reativo, né? É um time que sabe também propor o jogo. Não foi tanto o caso, não havia sido no Mineirão, mas não dá para dizer que o Palmeiras é só reativo. Ou geralmente reativo. Vamp, vou te passar a palavra, porque daqui a pouco eu vou pedir para eu ter um momento a sós com o Flávio Prado no programa. Vou até pedir para a gente ter um momento a sós. Os outros participantes... Você vai, mas eu vi lá no Facebook, você mudou lá. Uma discussão. Eles vão sair por um determinado momento, mas só antes eu queria que o Vamp se pronunciasse, porque eu peço de coração um momento a sós com você, porque se é pra humilhar alguém, eu não sou a favor de ter outras pessoas pra verem você sendo humilhado. Que é isso? Então, por favor, velho Vamp. Não, eu concordo com tudo que o Cuca falou. Tudo. Eu também. Concordou com tudo? Eu também concordo com tudo. Tudo. Eu acho que o Abel tem que se meter no trabalho do outro e a partir do momento que ele se mete, ele tá deixando o cara exposto para falar o que quiser também. É aquela história do quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então acabou. O Abel não tá acima do bem e do mal. Ele meteu o bedelho no trabalho do Cuca e o Cuca devolveu e acabou. E acho que aconteceria exatamente o que ele falou. Cadê o comandante? Tava ouvindo música, por que pegou o pênalti, sei lá, todos do mesmo lado? Por que o time de cabeça fria teve 2 jogadores expulsos? Tá tudo certo. Tudo isso seria comentado mesmo. Então, mas e o reativo que o Mauro questionou? Eu acho que o Palmeiras tinha um projeto reativo e agora deu uma evoluída, mas basicamente o jogo do Abel é um jogo reativo e não tem nada de errado. É uma maneira de jogar futebol. Pelo menos com esse jogo do Atlético foi assim. Talvez com outros times na Libertadores não, pelo grupo, mas contra o 8 e tal, basicamente. A ideia do jogo isso o Cuca foi mais. O que gosta de fazer. Assim, pelo menos entre Atlético e Palmeiras, ele tem um time reativo. O que o Abel gosta de fazer, o padrão dele é esse mesmo, padrão reativo. É o que ele mais gosta mesmo.